está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o assunto é Jesus. Nós seguimos refletindo sobre as nossas responsabilidades espirituais a partir dos esclarecimentos do nosso Divino Mestre, no seu Evangelho, no seu Apocalipse. Você é a nossa convidada, o nosso convidado a essa reflexão, que hoje será uma reflexão muito especial. Nós vamos aprender sobre o que significa ser um rebelde de Jesus. Para esse estudo, recebemos, é uma alegria tê-los conosco aqui nos nossos estúdios, jovens legionários da Boa Vontade de Deus, Vitória Silvério, que veio lá do estado do Rio de Janeiro participar com a gente, Alexia França, Felipe Duarte. Queremos, claro, contar com a sua participação também. Eles vieram tratar desse tema conosco para celebrarmos um lançamento bem especial dentro das ações do 49º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus. O aplicativo Boa Vontade Play lança o podcast Rebeldes de Jesus. E nesse espaço, jovens legionários de idades diferentes, de localidades diferentes, diferentes contextos culturais, conversam sobre os desafios que envolvem a vivência do que aprendemos com Cristo e as grandes alegrias dessa prática. A nossa inspiração é o tema do Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus neste ano. Jesus, o ecumenismo e a arte de viver como irmãos. Vemos já algumas imagens de alguns dos episódios desse podcast, então baixe o aplicativo Boa Vontade Play se você ainda não tem, e a oportunidade de aprofundar essa reflexão sobre Jesus, o ecumenismo e a arte de viver como irmãos. Eles vão antecipar para a gente algumas informações muito importantes nessa direção, e a rebeldia que Jesus nos ensina é aquela fundamentada na boa ação, termos uma atitude crítica, mas uma atitude solidária também, diante dos desafios a que estamos expostos todos os dias. E essa é a inspiração do nosso programa hoje, a campanha da boa ação, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Para você que está começando agora, assistindo a gente pela primeira vez, essas chaves de iniciação espiritual são caminhos para compreendermos Deus e as suas magníficas leis e viver a campanha da boa ação, ou seja, estarmos mobilizados para agir no bem, agir na solidariedade, no respeito, no cuidado com os que sofrem. Esse agir revela para nós coisas extraordinárias sobre Deus que as teorias todas desse mundo não são capazes de nos revelar. E é nesse espírito que estamos mais uma vez reunidos. A Juventude Legionária é ação no bem, está profundamente conectada com essa prática. Iniciamos o nosso programa com esse brado de devoção ao bem, o nosso compromisso com o Cristo de Deus. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora, abrindo o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 41. Estudaremos em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, à luz desse amor solidário, divino, vamos estudar a passagem. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Disse João, o evangelista, a Jesus: Mestre,
vimos um homem que não nos segue expulsando demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois do Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Passagem indispensável para refletir sobre o que significa ser um rebelde de Jesus, né? E eu queria as primeiras considerações de vocês, considerando inclusive, Alexia, que Jesus está falando a um jovem, né? João, ao que tudo indica, né? Os historiadores da Bíblia falam muito sobre isso, né? Que João era um adolescente, no máximo um jovem, quando conheceu Jesus, né? E foi lá, decidido ao encontro do Cristo, e estava sendo orientado com muito respeito por Jesus e provocado pelo Cristo a enxergar além, né? A ampliar os seus horizontes sobre quem eram os cooperadores da sua causa, né? E até onde ele poderia chegar, né? Com novas possibilidades de cooperação, de união. Né? É verdade. E é tão interessante porque o Cristo continua fazendo isso com a juventude do corpo e da alma. É verdade. Possibilitando que nós entendamos não necessariamente quem são os nossos iguais, né? Porque a gente às vezes fica procurando referências de pessoas parecidas conosco, com o nosso pensamento, com o nosso formato, com o nosso jeito de pensar, com as nossas características. E não é assim que o mundo se caracteriza, né? Cada indivíduo é um universo e por si só compreende, tem as suas interpretações do mundo. E nessa passagem é muito interessante quando Jesus destaca, especificamente no versículo 40, o maior dos ensinamentos, né? Dizendo, pois quem não é contra nós é por nós. E esse movimento é muito interessante, inclusive no podcast, um dos episódios tratará exatamente sobre esse aspecto, sobre a religiosidade, né? E a religião divina, irmão Paiva, nos dá a possibilidade de entender que a religiosidade ela é algo inato à criatura humana, ou seja, nasce com todas as pessoas, independentemente da crença ou descrença religiosa. Então a possibilidade de entendermos isso, desse movimento de fazer o bem, de movimentar as massas em prol dos bons valores e principalmente, né, de resgatar daquilo que ainda não está bom, Jesus nos dá a possibilidade de fazer isso com maturidade. E ter lucidez espiritual para enfrentar as coisas que ainda precisam de reforma, ainda precisam de uma visão com profundidade, com lucidez. E o jovem é convidado a fazer isso todos os dias. E a gente é distraído muitas vezes, né? A gente cai em algumas tentações, tem convites ainda tortos, mas vem Jesus e possibilita entender que a luz está em muitos lugares. E é preciso que a gente entenda essa luz pela ótica do amor. Senão a gente não consegue fazer mudança, não consegue ver diferença nas coisas. Então a gente se entedia às vezes, né, por ver o mundo como está, em várias perspectivas, mas aí entendendo com essa sensibilidade do Cristo que olha para o jovem sempre buscando e vendo o melhor da alma dele, vendo o melhor da nossa alma, a gente cresce. E não cresce sendo infantilizado, né? Mas cresce entendendo que Jesus confia na nossa maturidade, que começa e cresce todos os dias. Isso, ele alimenta essa maturidade, né? Isso é extraordinário, como Jesus vem nos lembrando da nossa natureza espiritual, da nossa competência espiritual e nos ensinando a vencer essas tentações do egoísmo, da maledicência, da inveja, da intolerância, né? Que muitas vezes nos seduzem, porque aparentemente, né, nos trazem aí um certo crescimento, uma certa ascendência pessoal, só que são ilusões, né? Então, vem o Cristo nos lembrando, Vitória, dessa qualidade da alma das pessoas. Eu acho muito interessante, porque ele ensina João a pensar. Como é que alguém que está fazendo um milagre em meu nome, quer dizer, não é uma simulação, é real, né? Real oficial, como diriam os jovens, está acontecendo mesmo. E ele não vai depois falar mal de mim. Vocês estão conseguindo perceber a qualidade do que ele está fazendo? Então, a gente vive numa sociedade de tanta superficialidade
que às vezes a gente não está olhando para o coração das pessoas, né? Não está percebendo que as pessoas são de verdade. E é para isso que Jesus nos chama, né? Sim, é justamente por essa boa vontade que essa pessoa, né, realizava ali naquele momento as suas ações, que convoca a gente também, né, a essa prática. Porque mais importante do que qualquer discurso são as obras que a gente pratica, né? São as coisas que a gente faz. Então, assim, é muito importante que nesse momento Jesus reconheça que, apesar de os próprios discípulos, né, estarem ali um pouco duvidosos, né, diante daquela situação, o próprio Cristo reconhece a importância do trabalho daquela pessoa, ou seja, não é apenas um discurso, porque discursos são bons, né, é bom a gente falar, é bom a gente saber falar, mas principalmente é a gente saber agir e agir pelo Cristo, né? Então ele sempre nos convoca a isso, apesar de muitas vezes, né? E às vezes a gente acabar numa situação de incertezas, a gente sabe que certamente o Cristo está lá por nós e ajudando a gente também a realizar o bem. E eu fico pensando só na questão do benefício para a sociedade, né? Porque se a gente parar para pensar, Jesus, neste momento que os discípulos foram falar com ele se encontrava em determinado território. A gente não sabe onde esse homem, esse jovem, né, ele estava quando ele estava operando esses milagres. Mas vamos pensar na questão do impacto social. Porque Jesus fazia os milagres ali onde ele estava. Então, não tinha, humanamente falando, a possibilidade de Jesus, ao mesmo tempo, ir curando, na sua presença física, outras pessoas. E o que todo mundo queria? Queria a paz interior, queria a resolução dos problemas, queria acabar com a miséria, queria acabar com as várias disparidades e sofrimentos ali que acometiam toda a sociedade. E você ter uma pessoa com boa vontade, que reconhece o valor e reconhece que aquilo que está fazendo vai beneficiar o próximo e está agindo ao favor do próximo. Teve coragem de fazer o que aprendeu. Exatamente. Ele está fazendo o que Jesus pediu. E o que esse, vamos dizer, discípulo, né? Porque afinal ele estava seguindo o ensinamento do Cristo. O que ele estava fazendo era justamente isso. Ele estava possibilitando para que outras pessoas pudessem se recompor na esperança, na fraternidade, na solidariedade. E a gente, como jovem, quer isso, né? A gente fala tanto, nossa, eu queria muito pegar esse entusiasmo para fazer uma coisa, nossa, revolucionária, transformar o mundo. E isso a gente pode. E aí cada um no seu canto, cada um com o seu modo de enxergar o mundo, cada um com a sua personalidade, com as suas características, mas todos nós temos esse valor e temos essa capacidade de multiplicar esses talentos que nós recebemos. Então, são diversos aqui, né? A gente poderia citar dom da comunicação, dom artístico, quem gosta das ciências exatas, das ciências humanas e outros dons também, e a multiplicar em favor da sociedade, que foi o que aconteceu aqui. E por isso que Jesus falou, gente, vocês não vão impedir, porque ele está construindo aquele tijolinho para um mundo melhor. Ele ali está dando esperança para quem não tinha esperança. Ele ali estava reconstruindo uma família que provavelmente ali já estava toda conturbada, não sabendo mais o que fazer. E não é isso que a gente quer? Isso é tão extraordinário, né? Porque o Cristo é realmente essa alma universalista e agregadora, né? Daí o tema do Fórum da Juventude Legionária, né? Essa 49ª edição, Jesus, o ecumenismo e a arte de viver como irmãos. Porque ele desconstrói as grandes barreiras que nós erguemos entre nós, né? Esse podcast, né, que está dando visibilidade para as discussões desse ano Fórum, né, que começaram no ano passado. Os jovens estão pesquisando muito, estão refletindo muito, estão agindo muito nessa direção. O podcast é uma oportunidade da gente demonstrar isso, né? Como a gente tem aprendido com o Cristo a construir pontes, né? A estabelecer entre nós, entre os nossos corações idealistas, condições de cooperação, né? Então, quando a Juventude Legionária fala sobre isso, fala do entusiasmo que tem em aprender com o amigo da faculdade ou com o idoso da família que muitas vezes ninguém mais está prestando atenção no que ele diz, né? Ou com o colega de trabalho que é de uma outra tradição religiosa, ou com um amigo do curso que tem uma outra visão política, porque é isso, né? Jesus, para fazer a grande reforma do mundo, começou por todos os corações, né? Coração por coração, coração por coração. E é nessa direção que nós caminhamos, seguindo Cristo, né? Sob essa liderança genial do irmão Paiva, que nos mostra que essa missão é para o nosso tempo também.
Aliás, isso é ser um rebelde de Jesus, né? É não cruzar os braços, o irmão Paiva sempre fala sobre isso, né? Não é revolta, é rebeldia do Cristo. É nos indignarmos, sim, mas nos posicionarmos, assumirmos uma postura de intervenção solidária sobre o mundo. E ele fala sobre isso neste livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Esmirna. Aqui na página 80, inclusive, é um capítulo extraordinário, Fogo da Palavra Divinamente Inspirada. O texto anterior é um texto que o irmão Paiva escreveu na sua juventude de corpo, porque jovem de espírito ele segue sendo, né, o mais jovem de todos nós, muito valente no bem, que é a página Receita de um Jovem para os Jovens. E na sequência ele diz: esse é o espírito de rebeldia do bem, porque quem criou o programa Rebeldes de Jesus e colocou esse nome fui eu. Considero-me o rebelde número 1. A gente também, irmão Paiva, que o Senhor é esse exemplo para nós de posicionamento solidário na vida, né? Ele continua: mas atenção, não disse rancoroso, nem revoltado, que é uma pessoa que não se resolveu ainda e precisa encontrar seu bom caminho. Nós, os jovens da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo de todas as idades, somos adeptos de uma rebeldia diferente, a de Jesus, inconformados com toda a ignorância que avassala o mundo. Os rebeldes de Jesus sabem o que querem e agem pelo Cristo com decisão, sem ceder às ondas do momento. Estão inovando e trazendo algo singular ao mundo, sem copiar ninguém e preservando as raízes da quarta revelação. Porque o caminho da LBV é a vanguarda, não é a rotina, a mesmice ou a acomodação. Devemos nos indignar e nos levantar pacificamente contra aquilo que está errado, buscando promover o que é justo, alicerçado em Deus, justiça e amor. É uma página realmente magnífica, Vitória, em que o irmão Paiva fala o nosso idealismo mais profundo, fala o nosso coração. Nós seguimos, sim, inconformados com a ignorância que avassala o mundo, mas é um inconformismo que se transforma em ação, em atitude solidária, né? Sim, e é um inconformismo que não se revolta, né? A gente vai pacificamente, né, como diz o irmão Paiva, e promovendo, né, diante das maiores dificuldades que a gente enfrenta no mundo, né, a possibilidade de agir no bem. Às vezes, as pessoas podem pensar assim: ah, mas eu só vou para a escola, então o que eu posso fazer dentro da minha escola? O bom diálogo, né, com seus amigos, com seus colegas, com professores. Ah, eu só vou para o trabalho, depois eu vou para casa. O que eu posso fazer? Ah, no transporte público é aquele bom sorriso que você dá para uma pessoa, né? Se colocar no lugar de outra pessoa também. Então, assim, diante das situações mais simples que podem acontecer, né, no nosso dia a dia, a gente consegue promover essa rebeldia no Cristo, né? Uma rebeldia que não fere ninguém, mas ela fortalece o nosso coração para cada vez termos atitudes mais acertadas no bem. Você estava falando dessa questão de rotina de jovem, né? Aí eu fiquei pensando, tá, mas no transporte público, ou quando você está na escola, ou quando você está no trabalho, você está ali tomando seu cafezinho da tarde, se você tiver redes sociais, então essa também é uma plataforma que você pode ser um rebelde de Jesus, né? Porque, infelizmente, a gente vê tantos casos de violências cibernéticas, né? Onde as pessoas, não sei, né? Exatamente, parece que saem as máscaras e saem a educação, né? E saem a empatia, saem a consideração pelo próximo e muitas vezes destilam ódio, intolerância e tudo mais. E ser um rebelde de Jesus é se contrapor a isso. Porque às vezes é muito comum e você vê muitas curtidas de comentários de pessoas que estão ofendendo o outro, que não estão respeitando o sentimento do outro, que não estão respeitando os costumes e tradições e crenças do outro. E você, como rebelde de Jesus, você pode se posicionar. Gente, calma aí. Como assim? Em que momento você se deu essa autoridade para julgar o outro? Em que momento você se viu ali capaz de derrubar uma pessoa a custo do quê? E ser um rebelde de Jesus é justamente fazer o contrário. Você quer reerguer a pessoa, você quer incluir a pessoa, você quer entender por que ela fez determinado comentário e tudo mais, para que ela possa mudar.
Um rebelde de Jesus, ele vai aproveitar essa oportunidade, essa plataforma, para divulgar coisas boas, para divulgar boas ações. Que você estava dizendo, né, que o exemplo, ele realmente nos motiva a lutar por um ideal melhor. Então, compartilhe exemplos, sabe? Vamos contrapor essa maré. Vamos ser o exemplo. Exatamente, vamos ser o exemplo. Porque aí não é só um processo discursivo, né, mas de ação realmente. Foi o que Jesus fez. Tendo a capacidade de influência em que ele poderia ter simplesmente ocupado, né, os cargos de poder e enfim, ele foi visitar as pessoas que sofriam, foi conversar com as crianças, foi andar com os pobres, com a gentinha daquele tempo, né? Que para Deus ninguém é menor, né? Ninguém está perdido, ninguém é digno de condenação. E vem Jesus e nos chama a isso, né? A arte de viver como irmãos, como os jovens legionários com tanta sabedoria colocaram no tema do seu 49º Fórum Internacional. Uma das ações desse fórum é o podcast Rebeldes de Jesus, disponível no aplicativo Boa Vontade Play. Hoje a gente fala sobre isso, que é ser um rebelde de Jesus, é não cruzar os braços, é continuar lutando com coragem. Mas está tudo perdido. Materialmente, muitas vezes está mesmo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, né? A gente sente, acho que acabou, né? Acho que não tem mais o que fazer. Mas vem Jesus e nos abre horizontes de paz, de recomeço, de bondade. No centro dessa reflexão que hoje nos move aqui está a vivência do seu ecumenismo. Então, o ecumenismo que nós procuramos viver na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é aquele no sentido original desse termo. Meu pai sempre nos lembra, vem daquela raiz grega, né, o oikomenikos, referente a toda a terra habitada, universal. É nessa direção que Jesus nos orienta a viver o amor. Viver o amor em que todos são acolhidos, em que todos são dignos do respeito, da bondade, que mora já no nosso coração. Aqui no blog Paiva Neto nós encontramos este ensinamento. O ecumenismo pregado e vivido pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo não significa despersonalização, ou seja, é importante que as variedades de pensamento continuem existindo, só que conciliadas pela solidariedade, que permite a sobrevivência de um mundo cada vez mais ameaçado. Então, essa visão que ele sintetiza magnificamente, Felipe, está no centro da reflexão dos jovens legionários, desde o ano passado, quando começou o 49º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus. Está aí o blog para quem quiser acessar e se aprofundar nesse estudo. E a gente vem com esse tema que os jovens escolheram, Jesus, o ecumenismo e a arte de viver como irmãos, por compreender quão inovadora é essa visão e como ela nos coloca numa outra perspectiva, na construção de um outro modelo de sociedade, no qual nós acreditamos em que ninguém vai ser deixado para trás. Né? Exatamente. E como meu irmão Paiva diz, a gente não está abrindo mão da nossa própria personalidade, das nossas características, aquilo que representa o que é ser Felipe Duarte, aquilo que representa o que ser a Vitória, a Alexia. Não. Ele está simplesmente potencializando aquilo que nós temos de melhor para o bem comum. E quando a gente pensa em Jesus como esse grande referencial, é só a gente ver com quem ele andava. Eram pessoas tão distintas, eram pessoas com costumes tão diferentes, às vezes falavam idiomas não necessariamente como o idioma que Jesus falava, né? Especialmente quando o cristianismo ele foi se expandindo por ali, e Jesus ele não excluiu ninguém. Jesus ele olhava para cada pessoa como realmente uma criação divina que merece ser respeitada, que merece ser acolhida e que merece toda a atenção. Então ele convivia com o diferente, ele foi o nosso grande diferencial, ele é a nossa grande referência e o nosso diferencial justamente por conta disso. Ele tinha um olhar humanizado para todas as pessoas. Porque a gente sabe, né, que quando também tem muitas pessoas com pensamentos diferentes num mesmo ambiente, às vezes a convivência pode não ser tão harmoniosa assim. Mas Jesus, ele providenciava uma atmosfera em que todos se sentiam bem convivendo com pessoas diferentes. E todos faziam questão de viver em prática aquilo que Jesus já vivia em prática e também pregava a respeito. E aí quando a gente traz para os nossos dias atuais, e agora para o Fórum da Juventude, né, porque a gente sabe que as atividades elas são incessantes. Né? Então, se você quiser fazer parte desse movimento, saiba que sempre tem muito trabalho, sempre tem muita coisa para fazer, porque a construção de um mundo melhor não acontece de um dia para o outro.
E agora a gente tem disponível o podcast Rebelde de Jesus, que você acompanha no Boa Vontade Play. A gente sabe que Rebelde de Jesus já é um programa de muito sucesso na comunicação 100% Jesus, na super rede Boa Vontade de rádio, exatamente, criado pelo irmão Paiva. Aqui é o nosso Rebelde de Jesus número 1, como ele mesmo nos afirma. E agora a gente está não neste novo formato, né? Porque é uma proposta diferente, né, do videocast que você encontra no Boa Vontade Play. E ali a gente pega assuntos que são muito concernentes a nós. Concernentes? Essa palavra existe, né? Concernentes à nossa realidade, que são de nosso interesse, que estão ali no dia a dia das conversas entre os jovens de todas as idades e sempre sob o prisma espiritual. Porque é muito fácil a gente falar sobre liberdade, relacionamento e às vezes ficar repetindo falas e não chegando a soluções. Mas quando a gente tem o olhar de Jesus, ou seja, se a gente está falando de liberdade e a gente está partindo do pressuposto de que Jesus é o grande referencial de liberdade, então o que nós vamos discutir e o que isso pode impactar na nossa vida? Outras soluções, exatamente. Né? Outras referências. Por exemplo, o episódio que eu participei foi sobre relacionamento, né? Relacionamentos amorosos. Aí você pode ficar se perguntando, nossa, mas Jesus em relacionamento amoroso? Eu já li tanto o evangelho, mas como assim? Como que a gente consegue fazer essa conexão? Gente, é super possível. Eu não posso dar muitos spoilers, porque afinal, você que está nos acompanhando aqui no Assunto é Jesus, precisa baixar o aplicativo Boa Vontade Play e vale muito a pena. E a gente consegue fazer essas conexões e sem despersonificar. Então, por exemplo, eu dentro da minha realidade, eu, Felipe, tenho 33 anos, sou brasileiro, nasci na cidade de São Paulo, sou cristão do novo mandamento de Jesus, sou um jovem gay. Como, por exemplo, dentro desse contexto, eu posso viver o amor incondicional de Jesus, que não enxerga barreiras, que não impõe limitações, que não exclui ninguém, porque fala justamente de um sentimento que ao mesmo tempo é uma ação que é universal, fala a todos, e é o amor. Mas é isso, eu não vou dar mais spoilers e também temos aqui outras... a gente quer assistir, Exatamente, assistam, gente, tá muito bom. E eu achei interessante isso que você trouxe, Felipe, porque essa é a grande marca do nosso movimento, desde os primórdios, né, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? O irmão Paiva é um grande batalhador, é o pioneiro batalhador, né, desses espaços, para que os jovens sejam ouvidos e aprendam a ouvir também, né? Porque a nossa vida fica muito empobrecida quando a gente não consegue ouvir o outro, estabelecer essas condições de diálogo. E eu penso, assim, Alex, eu já tive, gente, contato com esse conteúdo, e eu ouvindo, assim, vocês falarem, tantos jovens que participaram também, eu penso que vai ser uma oportunidade muito especial, né, de nós termos contato com diferentes pontos de vista, e de um mesmo sentimento. Eu sinto isso, todo mundo querendo se entender, né? Ninguém querendo convencer o outro, não, você vai pensar como a mim, não é isso. Mas a gente conseguindo estabelecer essas pontes, né? Eu acho que é uma imagem que apareceu várias vezes hoje aqui no programa, né? Que é o que Jesus faz com todos nós, né? Exato, e esse estabelecer pontes é de forma humanizada, né? Possibilitando que todos tenham voz da sua maneira, para que a gente não diminua ou não deixe de abordar temáticas que são vividas todos os dias por nós como jovens da boa vontade de Deus, enfim. Então a possibilidade da gente conversar, da gente dialogar, da gente pensar a nossa vida, mas pensar para melhor no aspecto de reeducação espiritual, né? Tendo noção das coisas do nosso dia a dia que ainda precisam ser mudadas, precisam ser reformadas, porque às vezes a gente pode até pensar, poxa, então vocês estão se reunindo para falar de coisas que vocês entendem e os outros estão excluídos disso. Não, é isso. É a possibilidade da gente pensar pacificamente em mudanças reais, em mudanças verdadeiras. Porque o irmão Paiva fala muito sobre isso, né? De nós sermos ovelhas pacíficas, mas não passivas. Então essa passividade, ela não existe no jovem de boa vontade, ela não existe no rebelde de Jesus. Porque é sermos ativos no bem para que o que é essencial não falte. É isso, é ser pacífico e pacificador, exatamente, né? Porque esse é Jesus, Vitória. Quantas injustiças, quantas desigualdades, quantas exclusões, né, Jesus denunciou, mas denunciou com tanta fraternidade, com tanta lealdade, que as pessoas não se sentiam julgadas, elas se sentiam movidas a corrigir o que estava errado no mundo, como acontece conosco. A gente lê o Evangelho e fala, mas não dá, olha que coisa... Jesus fez tudo isso há 2000 anos e a gente não vai socorrer uma pessoa que está passando fome? A gente não vai criar condições de diálogo dentro da nossa casa em que cada um pensa de uma forma diferente, né?
É um exemplo realmente inspirador demais para a nossa vida, né? Porque que outro exemplo a gente teve na Terra de tamanha abrangência, assim, para todas as pessoas, né? E a gente abre a Bíblia Sagrada e realmente a gente vê inúmeras pessoas que naquele momento ali, naqueles acontecimentos, estavam errando. E, assim, buscavam acertar, né? E veio Cristo e oferece essa mão, estende a mão, né? Para essas pessoas, para que elas consigam acertar. E ele faz isso com a gente todos os dias, né? Por isso que essas oportunidades de ação no bem, elas nos identificam como rebeldes de Jesus. Porque não é ficar sentado esperando as coisas acontecerem, mas é a gente ser convidado pelo próprio Cristo a colocar a mão na massa. É completamente diferente. Então esse podcast, que está no aplicativo Boa Vontade Play, é o podcast Rebeldes de Jesus, que dá visibilidade às reflexões que têm sido promovidas e às ações que têm sido promovidas pelos jovens legionários, pela pré-juventude e a juventude ecumênica da Boa Vontade de Deus, com o tema Jesus, o ecumenismo e a arte de viver como irmãos. Vamos continuar lutando, tendo Jesus por inspiração. Essa é a satisfação que nós temos de dizer, somos rebeldes de Jesus. Agradeço muito aos nossos convidados, por favor, voltem outras vezes. Agradeço a você que esteve conosco e ao seu coração dedicamos a força deste mantra sagrado da religião divina ensinado pelo irmão Paiva. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.